Salmo 40, foi a mensagem que eu preguei hoje pela manhã. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Salmo 40. Salmo é bem facinho de encontrar, porque o Salmo ele fica bem no meio da Bíblia, né? Todo mundo achou? O salmista diz assim, gente: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Ele tirou-me de um poço de perdição, Ele tirou-me de um tremedal de lama, e Ele colocou-me os meus pés sobre uma rocha. Ele me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ele não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco, e ninguém há que possa se igualar contigo. Ou seja, não existe rival para Deus. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém. Vamos falar com o Pai mais uma vez agora, para que Ele fale com a gente. Senhor Deus e Pai, oh Pai querido, nós estamos aqui de novo, Deus, na Tua presença. Se o Senhor não falar com a gente, em vão nós estamos aqui. Mas eu sei que nós estamos na Tua presença não só agora. Eu não sou daqueles que acreditam que o momento especial do culto é este. Conheço pastores, amigos que dizem assim que este é o momento mais importante do que o anterior, mas eu não concordo. Desde que eu estou aqui, entrei aqui na Tua presença, desde que a primeira palavra foi dirigida a Ti, tudo é importante. E nós estamos na Tua presença há mais ou menos 1h05, cantando, louvando. Eu vi gente chorando aqui, Pai, dizendo: Deus, eu Te amo, eu não Te troco por nada. Deus, eu quero que isso seja uma verdade todos os dias da minha vida. Eu Te sirvo há 30 anos, ó Deus. 30 anos eu tenho essa graça, esse privilégio de estar na Tua presença. Eu sei que muitas vezes eu falhei, muitas vezes eu errei, mas a Tua graça e a Tua misericórdia foi sobre a minha vida. O Teu amor, que, como diz a Tua palavra, é um amor que não tem condição, é um amor incondicional, não é condicionado a alguma coisa. Deus não nos ama porque nós somos bons, porque se Deus fosse nos amar pela nossa bondade, ninguém seria amado pelo Pai, porque a Tua palavra nos diz que não há um justo nenhum sequer. Eu quero Te pedir que nessa hora, Pai, o Teu Espírito possa falar com a gente, possa falar com o Teu povo, possa tratar com o Teu povo. São momentos que são momentos pequenos, são poucos minutos, poucas horas que muitas vezes nós gastamos contigo. Mas eu quero que este instante seja um momento abençoador, que a Tua igreja saia daqui edificada com a palavra que eu vou ministrar, porque a palavra não é minha, a palavra não é do meu coração, mas a palavra é do coração de um Pai, de um Deus que conhece a cada um de nós. Eu oro no nome do Senhor Jesus e Te agradeço por todas as coisas em nome de Jesus. Amém, amém. Gente amada de Jesus, pode sentar, queridos. Aí, Laerte, vamos falar o título da pregação de hoje. Eu estava dizendo pela manhã, já falei, acho para vocês outra vez, que eu tenho bastante dificuldade de dar título para minhas mensagens, né? E
E às vezes eu dou uns títulos que eu falo para você que é meio fraquinho, né? Eu fico olhando para o título de coisa e falo, rapaz, que judieira, né? Um título tão esquisito. Mas é um costume nosso, né? Dar título para a pregação. A gente vem com esse costume há mais de 10 anos dando título para a mensagem. E o título que eu coloquei hoje nessa palavra do Salmo 40, que por sinal o Elcio pregou aqui há pouco tempo essa palavra, né? Não sei se foi esse ano ou ano passado, mas é assim, ó, confiança em Deus é o caminho do refrigério na alma e paz no coração. Vamos repetir? Confiança em Deus é o caminho do refrigério na alma e paz no coração. Amém. Gente, falar de confiança em Deus é algo que eu diria para vocês que é, como diz o personagem que tinha na Globo, um tempo atrás, aí faz muito tempo, que ele dizia assim, há controvérsias. Falar que se confia em Deus, sempre existe controvérsias. Eu conheço um monte de gente que fala que confia em Deus, mas que de fato quando algo acontece, que tem que exercitar e tem que aparecer a confiança em Deus, a única coisa que a gente não vê é essa confiança demonstrada na pessoa de Deus. Agora, falar que se confia em Deus é fácil, porque qualquer um pode verbalizar, qualquer um pode expressar essa verdade, ou essa palavra, essa frase, melhor dizendo. Eu confio em Deus. Como nós cantamos aqui, dizer, Deus, eu te amo, não te troco por nada. Tudo isso, na verdade, é simples de dizer. Agora, o grande mistério, o grande X da questão é se de fato a gente confia em Deus, se a gente pode confiar no Pai. Particularmente eu, o Cássio, esquecendo o fato de ser pastor e de me tornar pastor pela graça de Deus, eu particularmente acho muito difícil confiar em Deus, olhando para o lado simplesmente humano, olhando para a vida humana, se esquecendo daquilo que nós somos como servos de Deus, como homem de Deus, pela maturidade que Deus nos dá, com o decorrer do tempo. E eu digo sempre para as pessoas que o decorrer do tempo ele não é sinal de maturidade. Para alguns o tempo vai sendo sim um sinal de maturidade, um caminho da maturidade, mas para muitas pessoas o tempo é só tempo. Tempo que passa, tempo que corre, tempo que urge, mas que todavia o tempo em si, passando ou deixando de passar, não consegue transformar maturidade no coração das pessoas. Porque algumas pessoas não aprendem com Deus, não aprendem com a vida, não aprendem com a palavra, não aprendem com as situações, não aprendem com nada. E aí a maturidade não chega nunca. Agora, esquecendo dessa questão espiritual, da gente saber que nós somos de Deus e Deus ele não falha nunca, quando a gente olha só para o lado humano, é difícil falar que se confia em Deus. Não falar, confiar de verdade. Agora, dizer que se confia em Deus quando a vida, ela sempre está caminhando na direção de onde tudo vai bem, é muito simples. Dizer que se confia em Deus quando o papai está empregado, ou quando o próprio pai diz confiar em Deus quando ele é um profissional que está empregado há tanto tempo, onde ele sabe que todo dia 5, ou todo dia 15, ou todo dia 30, depende do tempo da empresa que você trabalha, como é a forma de pagamento, ele sabe que ele vai entrar lá na conta corrente dele, ele vai olhar e vai ter o salário dele ali. É fácil dizer que se confia em Deus nessa situação, é fácil dizer que se confia em Deus quando você tem bons filhos, filhos que não dão trabalho, filhos que são filhos zelosos pelo amor do Pai, pelo amor de Deus, filhos que na verdade são exemplos para muitas outras pessoas que vivem próximos dele, ou deles. É muito fácil dizer que se confia em Deus, gente, quando de repente a gente percebe que a nossa casa tem o sangue de Jesus. A impressão que a gente tem às vezes é que o sangue de Jesus Cristo, isso é uma verdade, mas a gente se sente como a nação que saiu lá do Egito, quando existiu lá a 10ª praga no Egito, da morte dos primogênitos, em que
O Senhor ordenou que Moisés mandasse o povo de Deus colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passasse, não houvesse a morte dentro daquela casa. E às vezes o sentimento que a gente tem é que Deus tem nos guardado, nos protegido dessa maneira, como Ele disse para Jerusalém: Jerusalém que mata os profetas. Quantas vezes eu quis te juntar como a galinha ajuda os seus pintainhos, ajunta teus pintainhos debaixo das asas. E o sentimento que a gente tem é exatamente este. E aí dizer que se confia em Deus, nessa hora é muito tranquilo. Quando o alimento não falta, quando o pão não falta, quando a mesa sempre tem o que se comer, quando tudo parece que está indo muito bem. A realidade é que muitas pessoas nessa maneira de existir, eles glorificam a Deus e dizem que confiam em Deus sempre. Agora, quando alguma coisa foge um pouquinho do trilho, alguma coisa foge do controle humano, porque muitas vezes a gente diz que confia em Deus porque a gente está conseguindo controlar a vida. Parece que não, mas a gente tem essa sensação de que o controle está com a gente. Agora, quando você percebe que algo fugiu do seu controle, algo escapou, alguma coisa não está do jeito que você planejou, não é 100% dos casos, mas muitas pessoas começam a duvidar de Deus. Muitas pessoas começam a achar que Deus não existe. A maioria do ser humano que você encontra, e principalmente o ser humano que encontrou Deus, ou pelo menos disse ter encontrado Deus, você escuta um discurso que ele confia em Deus. Confia no Senhor. Como nós cantamos hoje: o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, e se Ele é salvação, se Ele é luz, a quem eu vou temer? Esse é o discurso da confiança. Mas agora, quando a vida existe assim, isso surge da forma mais natural possível. Agora, gente, o que dizer quando a vida ela vem na contramão? O que dizer quando tudo está errado? Como aquela canção que você canta aqui: quando tudo diz que não. Quando tudo que você bate, a porta que você bate, parece que não se abre. Quando tudo que você faz, o único recurso que você tem é quando parece que a coisa bate na trave, a bola não entra. Tudo que você planeja não dá certo. Tudo que você sonha não acontece. Tudo que você determina, ainda que você determine em nome de Jesus, não acontece. Tudo que você tem, o sonho que você tem, olhando para alguém, que você vê que tem uma família bonita, um lar bonito, uma situação financeira boa, você sonha para você isso, você sente necessidade disso, e você se sente digno disso, mas o fato é que nada disso acontece. O que fazer nessa hora, então? Será que é fácil dizer que se confia em Deus? Quando parece que a sorte, ela vai pulando na sua rua, de casa em casa, e todo mundo está sendo agraciado, abençoado, e você diz: a minha vida, a minha hora vai chegar. Melhor dizendo, a minha hora vai chegar. Só que parece que pulou. A casa tua fica para trás. Nessa hora eu digo para você que é até difícil expressar. Nessa hora não é nem difícil dizer que se confia em Deus, mas nessa hora é difícil expressar, simplesmente dizer: eu confio em Deus. Nós confiamos em Deus. E por conta disso, existem pessoas que se tornam amargas com Deus. Eu dizia hoje pela manhã que, eu não sei se você já sentiu isso, eu creio que sim, porque você é ser humano como eu também. Mas quantas vezes a gente ficou amargo com a esposa porque a esposa nos deixou amargo para com ela? Ou quantas vezes a esposa ficou amarga com você porque você a fez ela se tornar amarga por alguma situação? O filho que você amargurou, a filha que amargurou o pai, o irmão que amargurou a irmã. E quando a gente se torna amargurado com alguém, e aquele sentimento ele está vivo, ele não está morto, ele não está esquecido, ele não está adormecido, é um momento presente. Às vezes a gente não quer estar perto da pessoa. Por mais que
naquele instante alguém que te amargurou por uma coisa estúpida, por uma coisa que você achou muito mesquinha, muito sem importância, mas que ele valorizou a um ponto tão alto que feriu o teu coração, às vezes você não se sente bem ao lado dele. Ainda que ele possa expressar o perdão e pedir perdão a você. E com Deus se torna igual. Com Deus é a mesma coisa. Porque de repente alguém se sente amargo em relação ao Pai, em relação a Deus. Eu conheço gente que só de pensar em Deus, ele se torna amargo, ele se torna totalmente inseguro. Se cumpre exatamente o texto que eu vou ler para vocês, do Salmo 77, onde o salmista Asaf, um dos salmistas que escreveu alguns salmos, ele diz assim: no dia da minha angústia, eu procuro o Senhor. O Salmo 77, no versículo 1 ao 3, ele diz assim: ergue-se as minhas mãos durante a noite, as minhas mãos não se cansam de ficarem erguidas. Todavia, ele diz assim: a minha alma recusa a consolação, não tem consolo. E por mais que venha sobre mim uma palavra de consolo, a minha alma se recusa a consolar. E no 3, ele dá um susto na gente. Como se isso que eu estou dizendo aqui fosse teoria da minha cabeça, invenção da minha mente, quando eu digo que existem pessoas que se tornam amargas com Deus, e só o fato de trazerem na memória a lembrança de Deus, essas pessoas elas gemem. E aí o texto diz assim, que lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. O salmista aqui vive essa situação. O fato de pensar em Deus, simplesmente imaginar a existência de um Pai divino, fazer com que ele sentisse essa amargura dentro do coração. Outra coisa que acontece é que por conta disso, existem pessoas que não querem nem ouvir falar de Deus. Você já conheceu gente assim, que você vai falar de Deus, ele fala assim: fala de qualquer coisa para mim, menos de Deus. Porque a vida se tornou amarga. A vida ela se tornou uma vida mesquinha, ao ponto de fazer a gente sofrer. E aí a pessoa não aceita falar de Deus, ela se torna amarga com Deus, mas ela se torna amarga com Deus, se torna amarga consigo mesmo, se torna amarga com todo mundo que convive com ela. Eu sei, como vocês cantaram aqui, que o Senhor não nos desampara, e eu sei que também não é 100% dos casos de pessoas que vivem assim. Eu conheço gente que mesmo sofrendo, mesmo uma vida que parece que planejou contra elas, são pessoas que vivem a fé no Senhor, que confiam em Deus, que amam a Deus. Eu conheço pessoas que mesmo que a vida parece que realmente armou contra elas, quanto mais isso acontece, mais amor ao Evangelho, mais amor à palavra, mais amor a Deus, elas têm no coração, porque elas sabem que Deus é Deus quando tem alguma coisa e quando não tem nada, como o apóstolo Paulo. Porque a gente cita muitos textos isolados. Eu conheço um monte de gente que gosta de dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece, mas ele diz isso quando ele comprou um carro novo, quando comprou uma casa nova, aí diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo, aleluia. Mas o texto, no contexto, não tem nada a ver com isso. Paulo diz assim: eu sei passar por todas as coisas, eu aprendi a conviver com todas as situações, eu aprendi a ter bastante o que comer, mas aprendi a viver com fome, eu aprendi a ter bastante coisa, aprendi a passar necessidade, eu tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que só diz: eu tudo posso naquele que me fortalece quando tudo vai bem. Mas eu conheço gente que diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece, quando todo mundo olha para ele e diz assim: você é maluco de dizer isso. Eu conheço gente que guerreia, soldado do Senhor, está lá machucado, está
ferido, está caído, mas ele se levanta e ele vai em nome do Senhor Jesus com confiança. E mesmo que o mundo diga assim, você é maluco, você está adorando esse Deus, como a mulher de Jó disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele está dizendo assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele é Senhor. E eles reagem assim, gente. Sabe por quê? Porque como diz o salmista, diferente de Asaf, se bem que Asaf foi um homem que tinha alma amargurada, mas descobriu nessa amargura a profundidade do ser em relação a Deus. E sempre o salmo de Asaf começa numa situação de angústia e termina com uma sensação de vitória. Deus não se esquece de ninguém. Mas quando eu olho para a gente assim, essa pessoa acredita nisso porque, como diz o salmista lá no Salmo 126, ele diz assim, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ou seja, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Aleluia. Mas minha gente, o fato é que não é simples. Não é simples a gente dizer que a gente confia em Deus. Ou melhor, corrigindo a minha frase, é fácil dizer, não é fácil na prática confiar em Deus. Isso se torna difícil quando você não vive com Deus. Agora, quem vive com Deus, de verdade, essa pessoa aprende a confiar em Deus. Este salmo que eu li, o Salmo 40, foi um dos primeiros salmos que eu aprendi a cantar. Eu me lembro que eu me converti lá no ano de 1982. Hoje pela manhã disse que muitos dos senhores não tinham nem nascido. Alguns de vocês estavam engateando, alguns de vocês era projeto ainda. Não sabia nem o nome. A mãe dizia assim, vai chamar João, não vai chamar não sei o que. Se for mulher, vai chamar isso. Se for homem, o pastor Cássio já estava andando pela terra, sem terra fora. Mas eu tinha 17 anos. E eu me converti ao Evangelho em agosto do ano de 82. E quando eu completei 18 anos, no dia 25 de novembro, eu completei 18 anos com o Senhor no meu coração. E no dia 5 de dezembro eu me batizei lá no Riacho Grande, lá na prainha. Hoje nem tem mais batismo lá. O povo tudo se banhando, tudo andando para lá e para cá, se divertindo, zombando da gente. E a gente sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando eu me converti, lá no Baeta Neves, o pastor Ivaldo já estava lá tocando baixo naquela época. Rafael nem sonhava existir ainda, né? O pastor Ivaldo tinha a idade dele hoje, mais novo do que ele, inclusive, 14 anos de idade. E aí a gente cantava o Salmo 40. O pastor Adilson era o nosso maestro, o nosso líder de mocidade. E a gente ia lá para lá com um número de jovens enorme, mais de 30, 40 jovens. A gente ia todos os domingos, a gente ensaiava, a gente cantava um monte de salmos. E um deles era esse. E foi um dos primeiros que eu aprendi a cantar. Que ele diz assim, né? Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. E me ouviu quando eu clamei por socorro. E sem entender nada, sem conhecer nada da Bíblia, sem entender nada dos salmos, mas o fato é que cantar o Salmo 40 me fazia um bem enorme. Porque eu esperei confiantemente, no Senhor, com paciência, e Ele se inclinou para mim. E estava lá eu cantando o Salmo 40, sem entender o que poderia acontecer na minha vida. A vida estava tudo bem, eu tinha pai, eu tinha mãe, eu tinha irmãos. Só que aí o Salmo 40, sempre cantando, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Só que de repente o papai morre. Um ano depois da minha conversão. E aí eu continuei cantando. Esperei com confiança no Senhor. E Ele se inclinou para mim. E me ouviu quando clamei por socorro. E o tempo passou. E eu me casei. E a minha primeira esposa morreu. E eu tive que cantar também. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. E me ouviu quando clamei por socorro. O tempo passou. A minha mãe se foi também, mas eu continuei cantando, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Portanto,
você pode dizer: eu confio no Senhor. E esse salmista aqui, que é Davi, quando ele fala que confia em Deus, fica demonstrado que ele carrega dentro dele uma experiência com Deus. Davi, na verdade, esse homem aqui que escreve isso, ele não tem lembrança de Deus apenas na teoria da leitura. Ele não tem lembrança de Deus e não expressa confiança em Deus simplesmente naquilo que ele aprendeu de alguém contar a ele. Mas Davi é o cara que conheceu a Deus de verdade. Davi é aquele que viveu com Deus, andou com Deus, homem segundo o coração de Deus. Davi é aquele cara que tem lembranças vivas lá na alma, que tem lembranças na mente, tem imagens muito vivas de que Deus é Deus na vida dele de verdade. Davi é aquele cara que tem lembrança que quando ele era garoto, aí dos irmãos na guerra contra os filisteus, existia um gigante de nome Golias, que era alto pra dedéu, era maior que o Magno que está aqui lá no fundo, maior que o Everson, muito maior, e todo mundo tremendo de medo. Ele saía de manhã, saía à tarde, e falava mal do povo de Deus, e zombava do povo de Deus, dizendo assim: olha, não precisa ter guerra, ajunta um homem do lado de vocês e lute comigo, e quem vencer acaba a guerra. Zombando, confiando no tamanho, na experiência de guerra que ele tem. A nação toda com medo, o povo todo amedrontado. Só que Davi, quando vai levar a comida para os irmãos, ele escuta aquilo soa mal aos ouvidos de Davi. Davi fala assim: eu vou na guerra com esse cara, eu vou lutar contra esse gigante. Os irmãos pensam assim: deixa de ser presunçoso, você não é ninguém. E Davi vai lá e luta contra o gigante. E quando Davi vai contra ele lutar, o gigante zomba dele, mas Davi diz assim: você vem a mim com espadas, você vem a mim com todo esse armamento de guerra, você vem contra mim com toda essa sua experiência e estratégia de guerra, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. E ele derrotou o gigante. Esse é Davi, que escreve esse salmo, que ele tem dentro dele que esse Deus a quem diz assim: esperei com paciência no Senhor, é um Deus que na verdade não se esquece de ninguém. É um Deus que não abandona ninguém. É um Deus que não falha com ninguém. É um Deus que não deixa de ser íntegro e de verdade e verdadeiro com ninguém. É um Deus cuja marca do nome de Deus, além do nome de Deus, é justiça. Deus é justo, a marca dele é justiça, ele é Senhor. E exatamente por isso que ele inicia esse salmo nessa certeza, afirmando essa confiança em Deus. O que eu acho fantástico nesse salmo, e eu não li ele inteiro com os irmãos, é a projeção que Davi faz dele em relação a Deus, dele em relação à vida, dele em relação a si mesmo. Quando no versículo 17, ele demonstra toda a confiança em Deus, e ele diz assim: eu sou pobre, eu sou necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Olha que interessante, gente. Eu sou pobre e eu sou necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Ele é meu amparo, Ele é o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Essa é a imagem que ele tem. Isso é o que marca o coração dele. Ele não tem dúvidas em relação ao Deus a quem ele serve. Ele confia em Deus. E a primeira lição deste salmo é que no caminho da confiança em Deus se aprende o caminho da espera. Você pode repetir isso comigo? No caminho da confiança em Deus se aprende o caminho da espera. Ou seja, quem confia em Deus aprende a esperar. Quem confia em Deus sabe esperar. Agora eu pergunto para você: será que você gosta de esperar? Será que existe algum ser humano aqui que tem paciência de esperar? Será que tem alguém que de verdade sabe esperar? Olhando simplesmente para o lado humano. E principalmente quando a gente deseja alguma coisa e deseja muito. E seja o desejo no campo que for.
seja no campo sentimental, seja no campo material, seja alguma coisa que você está sonhando, você deseja, esperar não é bom. Nem todo mundo sabe esperar. Quando você tem então um desejo, e você não consegue atingir esse desejo, você não recebe isso. Isso gera conflito, gente. Conflito na alma. Isso gera frustração. Isso gera problemas. E uma coisa é você ter problema na exterioridade, para fora, que você de repente tem condição de resolver, mas o problema é quando você tem problema na alma. E muita gente vive com conflitos enormes quando se deseja alguma coisa, e como eu disse pela manhã, e ainda o que se deseja é fútil. E ainda que aquilo que se deseja é alguma coisa que não tem tanto valor assim, que se não conseguir atingir, você vive sem aquilo. Mas mesmo assim você fica frustrado. Outra coisa que é difícil esperar, outra razão que eu digo para vocês que é muito complicado esperar, e só quem confia em Deus aprende a andar nesse caminho da confiança e da espera. Quem confia aprende a esperar, melhor dizendo. É quando você espera alguma coisa de Deus, que é muito pior. Quando você deseja alguma coisa que é fútil, você acaba se conformando, ainda que você vive frustrado. Mas e quando você espera alguma solução de algum problema? E quando você espera, de repente, uma cura de uma enfermidade? Quando você espera que o emprego ele apareça para você depois de tanto tempo que você está buscando? Quando você espera uma cura, seja a cura não necessariamente física, mas uma cura na alma. Quando isso não acontece, gente, a dor, o sofrimento, o conflito, é uma escala muito maior. Nós somos da geração do drive-thru, não é? A gente para o carro, faz um pedido, passa 10 minutinhos, nem isso, e sai com o que pediu para se comer. Nós somos da geração da máquina digital. Olha lá para o Rodrigo. Rodrigo, ficou bom, deleta, faz de novo. Nossa época, ficar feio, ficar com o pauzinho assim, meu, abraço. Abraço, já era. Não tinha como registrar o momento, já foi, o momento foi assim. Daí já danou tudo. Hoje dá para consertar. Nós somos da geração, então, do fast food. Nós fazemos parte desse contexto, gente, que se tornou padrão de vida. A gente deseja tudo na hora. A gente quer tudo agora. A gente acha que é assim. E quando não acontece, gera essa frustração. Agora Davi, no ato de espera, no ato de esperar, aprendendo a trilhar nesse caminho, o salmista revela assim: Deus se inclinou para mim. O que eu acho fantástico é que Davi diz assim: eu esperei com paciência, ou esperei confiantemente, que significa esperar confiando hoje, amanhã, sempre. É confiança absoluta e total em Deus, sem reserva. Eu esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. E o detalhe, Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Eu fico pensando assim, minha gente, se Ele esperou confiantemente, ou como diz na tradução, se eu não me engano, na Bíblia corrigida, esperei com paciência no Senhor, e depois Ele continua dizendo assim: Ele ouviu o meu clamor quando eu clamei por socorro. A minha mente funciona no seguinte ponto: Ele clamou por socorro e Deus não atendeu Ele de forma momentânea, Ele teve que esperar. Mas o fato é que Davi escreve uma situação que passou. Ele escreve no presente uma história do passado. E o que Davi diz aqui é que ele clamou e Deus o ouviu. Ele gritou por socorro e Deus o ouviu. Mais ou menos como as terças-feiras que nós falamos há 2 semanas do cego de Jericó. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus falou e atendeu. O salmista também revela aqui, gente, que no ato de trilhar esse caminho de espera no Senhor, Deus o tirou de um caminho, de uma estrada que a sensação, ou cuja sensação era a sensação de pisar
num lugar onde não tem firmeza, onde você pisa e você afunda. Você já se sentiu assim? Andando, e quando você anda, você está afundando. É de um poço, ele fala de um tremedal de lama, de lodo. E aqui eu não quero só ficar aplicando sobre o pecado, mas eu quero aplicar sobre uma situação onde a vida que você tem, a vida que você vive, hoje é de insegurança. Você pisa e não sente firmeza, e cada passo que você dá, você se afunda mais. Só que Deus, Ele tem poder de te tirar desse caminho e te faz pisar sobre a rocha, e você anda retinho, você vai em nome de Jesus. O salmista diz exatamente isso. Ele escutou o meu clamor, atendeu o meu clamor e me fez, na verdade, andar por um caminho com os pés firmados sobre a rocha. No caminho da confiança em Deus se aprende o caminho da espera. Ó, segunda lição, que tem a ver com a primeira. Quando eu aprendo a esperar em Deus, eu aprendo, em nome de Jesus, que é possível aprender um cântico novo. É possível cantar uma nova canção. Vamos repetir? É possível. É possível cantar uma nova canção. A ideia aqui, gente, era de que as canções entoadas pelo salmista Davi, eles tinham um tom, ou elas tinham um tom totalmente melancólico. Eu estava dizendo aqui hoje pela manhã, eu ouvi um pastor pregar esses dias, por incrível que pareça, a alegria não é uma boa professora. A alegria não é uma boa mestre. Eu já falei isso aqui para vocês, um bom mestre. A alegria são poucos que refletem. A gente chega ao ponto da Bíblia Sagrada nos dizer no livro de Eclesiastes que quando é melhor você estar numa casa de festa do que numa casa de luto, não é isso que ele fala? Quem que me corrigiu? Vamos pegar lá fora de pau depois. Ainda bem que ele é pequeno, é menor do que eu, né? Mas olha, é meu irmão, meu brother do coração. É isso aí mesmo. A Bíblia fala assim, é melhor eu estar numa casa, né, de luto do que numa casa de alegria. Sabe por quê, gente? Porque no luto, na morte, na angústia, existe reflexão, existe detalhamento, existe profundidade, não existe superficialidade, onde você só fica no superficial, você não aprofunda. Mas numa casa de luto você vai fundo e você descobre quem é verdade, quem é de verdade é homem, quem é Deus e o quanto nós dependemos dele. A ideia aqui é dessa melancolia toda. E aí eu me lembro exatamente lá do texto de Mateus, quando Jesus disse assim, uma certa oportunidade, quando ele comparou ele e João Batista, a quem eu vou comparar essa geração? Aí Jesus falou assim, eu comparo essa geração como crianças que na praça, brincando, gritavam uns para os outros, gritavam com seus companheiros, nós tocamos flautas, vocês não dançaram. E nós também tocamos, entoamos lamentações e vocês não choraram. O cântico aqui que Davi viveu cantando por algum momento na vida dele é o cântico de lamentação. O cântico que Davi faz referência aqui é o cântico de angústia, é o cântico de pranto. E na angústia, e na agonia, não tem como festejar. Ouvi um pastor dizer esses dias assim que você tem uma viagem programada e você vai para a Disneylândia, você vai lá e diz que é um sonho, diz que é muito lindo ir para lá, é uma coisa maravilhosa, mas eu duvido que se você perdeu a tua mamãe, perdeu o teu marido, a tua mulher, se você tem coragem de ir para um lugar desse e festejar. Você pode até ir, mas não tem festa, não tem alegria, não tem regozijo, não tem felicidade. Portanto, o lugar em si não significa nada quando a alma está atribulada. Agora, o que o salmista diz aqui, minha gente, é que Deus é aquele que tem poder e que tem capacidade de nos erguer. Essa é a confiança que Davi tem. E Davi diz assim que em Deus existe possibilidade de a gente cantar uma canção nova. Existem momentos na vida que a gente passa, que a gente sempre pensa assim, eu nunca mais vou cantar uma canção bonita. Eu conheço pessoas
que deram depoimento de canções que eles escreveram, que se tornaram canções abençoadoras para outro grupo de pessoas, que disseram assim que as melhores canções que eles escreveram foram as canções que eles escreveram no momento de angústia e dor. Porque Eclesiastes também, o livro de Salomão diz que em Eclesiastes que o momento de angústia, de dor, é que se revela quem nós somos, e é ali que a gente tem o melhor de Deus para nós e nós com Deus. O contrário, é o melhor de Deus, de nós para Deus, porque Deus é sempre bom. Deus nunca erra. Agora, você acha que você nunca vai cantar, mas o salmista diz assim: eu posso. Deus tem capacidade de me fazer cantar uma canção da alegria. Eu voltei a sorrir depois de tantos percalços na vida. Hoje eu posso sorrir, eu posso chorar também daqui nos dias. Mas eu sei que no Senhor Ele pode colocar nos meus lábios uma nova canção. Uma canção de vitória, uma canção de paz, uma canção de regozijo com a vida, não uma canção que é uma canção que você tem amargura com a vida. Olha que interessante, Davi também nos diz que nesse ato de confiar, esperar e cantar uma nova canção, isso fez com que pessoas que viviam ao lado de Davi, olhavam para Davi e percebiam Davi, começaram a sentir esse temor em Deus. Eles passaram a temer a Deus. Pois eles viram que a capacidade de Davi não vinha dele, mas vinha de Deus. E a última lição: este caminho de espera no Senhor, ele dá ao homem uma coisa muito interessante. E olha o que eu estou dizendo, esse caminho de espera não é caminho de anos, não é caminho de dias, é caminho de espera em Deus e de relacionamento com Deus. Ele dá para a gente maturidade suficiente para confiar apenas em Deus. Vamos repetir? Maturidade suficiente para confiar apenas em Deus. Eu estava lendo essa palavra durante algumas semanas, e aí Deus já projetava no meu coração o desejo de pregar. Eu acho que era outra palavra, eu estava em dúvida se eu iria pregar esse texto, se eu ia pregar um outro texto que Deus também estava falando no meu coração, mas lendo com mais profundidade, me chamou muita atenção essa palavra. Sabe por quê? No versículo 4 do Salmo, olha aqui, diz o salmista, ele diz assim: bem-aventurado, ou seja, mais feliz, mais do que feliz, é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então essa maturidade, ela me traz uma condição de confiar apenas em Deus. Mas olha a sequência do texto. Ele diz assim: e ele não pende para os arrogantes. E talvez você viva numa situação onde você tem um chefe, você tem um diretor, você tem alguém que é um arrogante, a personificação da arrogância. Se a arrogância tem cara, e se você fica pensando no osso da arrogância, aquele osso e aquela cara vem na tua mente sempre que você pensa em alguém arrogante. Só que é interessante que o salmista está falando assim: bem-aventurado é o homem que confia só no Senhor. Mas do nada ele fala assim: não pende o coração para arrogante. Então o que Davi está dizendo é que nós somos tentados muitas vezes a projetar a nossa confiança em alguém que, ainda que seja arrogante, mas é aquele cara que tem a caneta na mão, que assina, que dá aumento, aquele cara que escreve o nome dele. Esse fica, esse vai. E aí, sem perceber, mesmo sendo servo de Deus, a gente está amarrado com esse cara, pensando o seguinte: eu vou atrás desse cara, porque esse é o cara que eu posso confiar e que pode me fazer estar aqui ou sair daqui. Outra coisa que ele diz, gente: bem-aventurado aquele que só confia em Deus, não pende para os arrogantes e também não pende. Olha que coisa forte. Para os afeiçoados à mentira. Gente, isso é muito sério. Às vezes a gente está confiando em gente mentirosa, gente mentirosa, gente que tem o famoso 171, o balá grandão, o cara que tem resposta para tudo ele sabe, ele tem uma estratégia para fugir. Aí você fala: esse é o cara que eu vou amarrar a minha confiança, porque ele é o cara.
Nada acontece contra ele. Eu estava dizendo hoje de manhã que um diretor da empresa que eu trabalho, ele disse que tinha um chefe que quando ele assinava um documento, ele na folha assim, ele escrevia bem no cantinho da folha assim, ó, bem no cantinho aqui assim, assinatura. Aí um dia ele falou assim, né, quando ele era garoto ainda, chefe, mas por que você assina bem no cantinho assim? Ele falou assim para ele, porque ó, se acontecer alguma coisa, eu vou dizer assim, eu nunca vi esse documento na minha vida. Engraçado, né? Mas tem gente que é assim, né, Rodrigo? Não assume nada. É a síndrome de Adão e Eva totalmente. Não fui eu, não tenho nada, não conheço. Só que às vezes a gente está confiando em gente que a personificação da mentira é o cara. Pensa alguém mentiroso, vem ele na mente também. Às vezes nós somos tentados a confiar em gente assim, meus irmãos. Em gente que age dessa maneira. Em alguém que usa outras pessoas em detrimento da sua segurança. Isso não é bom. E olha o que o salmista diz no versículo 5. Ele afirma que não existe razão para a gente agir assim. Quando ele diz no verso 5, ele diz assim, ó, são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que o Senhor tem operado. Deus tem operado maravilha na tua vida, meu amado. São muitas. Olha o que ele diz, ele fala assim, Senhor Deus meu, as maravilhas que o Senhor tem operado são muitas. E também os teus desígnios para conosco são muitos. Não existe rival para o Senhor. Não existe. Pode falar que é o São não sei o que, o Santo não sei o que, o Deus não sei o que. Para Deus não existe rival. Deus é Deus, está entronizado entre os querubins. Deus é Deus, acima de Deus, não tem outro Deus. Ele é Deus. E aí ele fala assim, ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera, eu tive vontade, manifestei vontade de anunciar tudo o que o Senhor fez, mas eu não consegui contar. Ainda que eu vivesse muito tempo, ainda que eu vivesse 200 anos, 500 anos, eu poderia tentar contar tudo o que Deus faz, não só para a minha pessoa, mas para tanta gente. Seria impossível contar, seria impossível narrar, seria impossível contabilizar tudo o que Deus faz. O Evangelho de João, por exemplo, quando você lê o Evangelho de João, se eu não me engano, no capítulo 20, Jesus teve um ministério de quantos anos, minha gente? Quantos anos teve o ministério de Jesus? 3 anos. No Evangelho de João, tem um texto que diz o seguinte, que se fosse ser registrados todas as coisas que Jesus fez, não existiriam livros naquela ocasião que poderiam conter toda a história do que Jesus fez. Tem coisas que não dá para contabilizar. Portanto, minha gente, Deus é digno da minha confiança, da nossa confiança. Eu não preciso confiar no meu chefe como se ele tomando o lugar de Deus. Entenda isso. Eu não preciso confiar no prefeito da cidade como se, não, o prefeito vai dar um jeito na minha vida, o governador vai dar um jeito na minha vida, o presidente, o amigo, o papai ou a mamãe, mas a minha confiança está em Deus. E quando a gente tem maturidade suficiente no Senhor, através desse caminho de espera, eu confio, aprendi a confiar em Deus, confiando em Deus, eu aprendi a esperar em Deus. Através desse momento de confiança, Deus me põe um cântico novo no coração e nos lábios, e me dá maturidade para compreender que só Deus é digno da minha confiança. E para concluir, e os meninos podem vir na frente para a gente terminar o culto, de fato, o que a gente aprende é que confiar em Deus nem sempre é fácil, gente. Mas escuta uma coisa que eu vou falar para você. Confiar em Deus não é fácil, nem sempre é fácil. Mas escuta uma coisa. Eu estava dizendo hoje pela manhã, eu sou casado há 21 anos. A minha esposa não está aqui hoje. Pode subir. A minha esposa não está aqui hoje. Ela estava pela manhã aqui. A minha esposa pode sair, ela pode estar fora de casa, eu posso tentar contatá-la no celular. Eu estava dizendo que celular de mulher é uma bênção, né? Nunca tem isso. Sempre está no fundo da bolsa.
Eu falo pra minha esposa assim, o dia que eu estiver morrendo, quando você vê a ligação perdida, ligar pro teu marido, já era. Já morreu já. E ela fica brava, porque ela fala, eu te ligo também, você não atende, mas homem tá ali, vibrou, né? E tal. Mas mulher, eu vou te falar, irmãos. Mas sabe o que acontece, gente? Que nem o Salles e a Ruth, que é um casal que estão aqui também, eu confio na minha esposa. Ainda que eu ligue para ela, o celular não atenda, eu não fico imaginando nada, porque eu confio na minha esposa. Portanto, confiança em Deus se dá numa perspectiva semelhante. Só pode confiar em Deus quem conhece Deus, quem tem intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus, confia em Deus, ainda que a situação pareça que não vai ter jeito. Deus pode todas as coisas. Quem confia em Deus, quem tem intimidade com Deus, não se curva diante de uma lei que diz assim, que durante um espaço de 30 dias não se pode fazer oração a nenhum outro Deus a não ser o governador. E se assim o fizer, vai ser jogado na cova dos leões. Mas quem confia em Deus vai ser jogado na cova dos leões. E leão não vai comer carne humana, porque vai produzir o cheiro do Espírito. Quem confia em Deus não se curva diante de um governador e tem disposição de ser jogado na fornalha do fogo, porque sabe que Deus é Deus. E aí vai dizer e vai se expressar exatamente da mesma maneira como Sadraque, Mesaque e Abednego: Deus, Ele pode me salvar. Fique sabendo, ó rei, que Deus pode me livrar da fornalha, mas ainda que Ele não nos livre da fornalha, Ele será Deus para mim do mesmo jeito, da mesma maneira. Só confia em Deus quem tem intimidade com Deus. A grande pergunta a se fazer no seu coração, e não vou perguntar para você me responder, é se você de fato tem intimidade com Deus. Se você a tem, eu não tenho dúvida, eu posso te ver chorando, eu posso te abraçar sem ter uma palavra para expressar para você um consolo, porque o consolo não vem do pastor, vem de Deus. Mas eu vou saber que você vai cantar um cântico novo, e vou sorrir com você, você vai subir comigo, porque Deus não te esquece jamais. Eu quero terminar, antes do Davi ministrar uma canção comigo e conosco, com a igreja, lendo o último versículo do Salmo 17. Eu sou pobre, eu sou necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus.